de número 126. Salmo 126 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e irá bem. A sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e você verá os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Então, isso é uma promessa feita a todo filho e filha de Deus. Deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Nós temos uma tendência de gastar muito tempo, um tempo desnecessário, pedindo que Deus abençoe nossos filhos. Amém? E a gente gasta muito tempo preocupado com o futuro dos nossos filhos, então deixa Deus ministrar no seu coração. Tudo que é gerado da carne é carne, e da carne nada se aproveita. Então, o Espírito Santo é para iluminar os nossos olhos, para que a gente conheça de fato qual é a origem dos nossos filhos. Para que a gente possa entender a eternidade e o propósito deles. Quando você não entende a eternidade dos seus filhos, você não vai entender o propósito deles. Se você não entender a eternidade deles e o propósito deles, você vai ficar preocupado com o futuro deles. Ansiedade em relação ao futuro é incredulidade. Qualquer tipo de ansiedade em relação ao futuro é incredulidade. E, portanto, é pecado. Só que a ansiedade é uma coisa que Deus não trata pra gente. A gente tem que tratar em Deus. Então, ninguém vai ser curado por Deus da ansiedade. Não tem jeito. Porque a ansiedade é uma forma de rebeldia ao que Deus está tentando nos ensinar. Por isso, é uma coisa que Deus vai resolver, a gente tem que resolver. Por isso, eu só vou resolver a ansiedade se eu prestar atenção. Jesus diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí só tem um jeito de você não andar ansioso, se você prestar atenção. Então, Jesus diz que a cura para a ansiedade é você ser um pouco mais sensível ao que Deus quer te ensinar. Amém? Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. A ansiedade é fruto, presta atenção, a ansiedade é o resultado de uma sinceridade sem nenhuma sensibilidade. Então, toda forma de ansiedade, ela é sincera. Toda amargura é sincera. Todo medo é sincero. Toda raiva é sincera. Portanto, toda ansiedade é sincera. Então, não falta sinceridade na nossa ansiedade. Portanto, não falta sinceridade na nossa amargura. Então, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer chocante para você. O diabo é o pai da mentira. E ele só é o pai da mentira porque ele é sinceramente magoado. Então, o que não falta no Satanás é o quê? Sinceridade. Por isso, o diabo, ele é o pai da mentira não porque ele mente, mas é porque ele não diz a verdade. Então, o diabo não mente. Ele engana. Sinceramente. Porque ele se sente sinceramente enganado. Então o diabo é magoado porque ele trabalhou sinceramente para Deus na expectativa de que Deus iria recompensar na medida do seu esforço. Amém? O diabo era nada mais, nada menos do que o melhor funcionário do céu. Então, se você quiser saber de serviço de qualidade, se você quiser saber assim, padrão de qualidade do serviço, não conversa com Jesus. Conversa com o capeta. Porque quem sabe tudo a respeito de qualidade de serviço é o capeta. Porque ele era a referência de qualidade. A Bíblia diz que Lúcifer era o sinete da perfeição. Isso quer dizer assim, tudo aquilo que acontecia no céu, em termos de serviço, tinha que passar na escrivaninha do capeta. Até então era o Lúcifer. E o Lúcifer é que dizia se aquilo estava dentro dos padrões de qualidade do céu. Então quem dizia que alguma coisa estava conforme o padrão de qualidade no céu era o Lúcifer. E é exatamente porque ele era a referência de qualidade do serviço que ele acreditou que se um dia alguém merecesse a intimidade de Deus, seria ele. E como Deus desapontou todo mundo, revelando que a intimidade não é uma questão de mérito, a primeira pessoa sinceramente desapontada foi o Lúcifer. Sinceramente. Por isso que quando o diabo nos engana, ele acredita naquilo que ele está falando. Então, a mentira que o diabo diz para nós, ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente entende como mentira. Porque ele, quando ele está falando algo com você, ele não está mentindo. Porque ele acredita piamente naquilo que ele está falando. Então, o diabo é crente. Entendeu, irmão? Por isso que quando Jesus fala de incredulidade, ele não fala de ausência de fé. Jesus usa como símbolo da incredulidade o fariseu, que acreditava sinceramente e piamente naquilo que ele praticava. E ele acreditava piamente que no fim de tudo ele ia ser reconhecido pelo serviço que ele prestava. Então, incredulidade não é ausência de crença. Incredulidade é acreditar piamente que nós seremos recompensados e reconhecidos naquilo que a gente realiza. Amém, irmão? Por isso que tem tanta gente apontada. Por isso que hoje o mal desse século é a depressão. Porque é fruto do quê? De uma expectativa frustrada. Então muitas pessoas continuam vindo à presença de Deus para ter suas expectativas contempladas. Por isso a gente gasta a maior parte do nosso tempo não ouvindo o que Deus quer nos ensinar. Mas a gente ainda gasta a maior parte do nosso tempo querendo que Deus nos ouça naquilo que a gente tem para pedir. Então a gente não quer conhecer os filhos que Deus nos deu a partir da eternidade. A gente quer que Deus realize o futuro dos nossos filhos conforme a gente acha melhor. Por isso que Babilônia não foi uma cidade construída contra Deus. Babilônia foi uma cidade construída em nome de Deus, com uma torre que ia cutucar Deus. Então a ideia de Babilônia é vamos construir uma cidade com uma torre tão alta que ela consiga cutucar Deus. E quando ela tocar Deus, Deus vai perceber o nosso esforço e vai garantir o nosso futuro. Então expectativa de futuro é demoníaco. Amém? Porque a fé não é para te garantir expectativa do seu futuro. Fé é para te dar uma consciência, uma convicção de eterno. Quem tem convicção de eterno não tem expectativa de futuro. Aleluia. Porque tem convicção do quê? Do eterno. Então, quando eu conheço os meus filhos a partir da minha convicção de eterno, eu sei que eles já vêm abençoar de fato, então não tem que ficar perdendo tempo pedindo que Deus abençoe, já vem abençoar de fato, glória a Deus. Aleluia. Porque se eles fossem meus filhos, não tinha salvação para eles, porque seriam filhos da minha carne, da carne nada se proveito. Mas como eles são filhos de Deus gerados através de mim, eles não estão aqui para serem salvos, eles estão aqui para me salvar da ideia de que os filhos são meus. Para me ensinar que eles são filhos de Deus, eu tenho uma convicção de que vai eterno habita na minha casa. Glória a Deus. Amém? É isso. Para que a gente possa ver aquilo que Deus quer gerar através de nós como expressão do eterno.
e não como expectativa de futuro. Por isso que a bênção não virá depois daquilo que a gente fez. Aquilo que a gente faz revela a bênção que já veio. Então, quando a gente abre a palavra de Deus, é para a gente entender que Deus nos abençoou, para que tudo aquilo que a gente fizer revele o quão abençoado nós já somos. Para que a gente não fique aqui na posição de fazer alguma coisa para ser abençoado quanto a gente gostaria. Aleluia, irmão. Então, não faz nada para ser abençoado quanto a gente gostaria, eu acho que merece. Porque isso é coisa do capeta. Fazer alguma coisa para ser abençoado, o quanto a gente gostaria, o quanto a gente merece, é ensino de demônios. Porque o Espírito Santo revela para você o quanto você foi abençoado, para que tudo aquilo que você fizer seja uma expressão plena e absoluta de quem você já é, e não da pessoa que você gostaria de ser. Então Deus nos revelou o eterno. Quem inventou o futuro? O capeta. Quem falou de futuro foi o capeta. Porque Deus, o capeta falou assim, no dia em que, quando ele falou no dia em que, o dia deixou de ser hoje, passou a ser amanhã. Então quem me trouxe expectativa de amanhã? O diabo. Quem nos deu convicção de que todo dia se chama? O Espírito Santo. Então, todo dia eu estou vivendo com o meu hoje eterno, porque no dia de hoje eu revelo, no dia de hoje, aquilo que são as minhas convicções de eternidade, para que eu não tenha nenhuma ansiedade quanto ao dia de amanhã. Então, eu vou completar bem meu dia hoje, aleluia. Amém? Para que eu possa cumprir meu dia amanhã. Então, é o seguinte, aquele que espera no Senhor não se cansa. Por isso que quando você termina o dia, você está com sono e não cansado. Porque quem está cansado perde o sono. O cansaço tira o sono. Amém? Então, nunca termina o dia como quem está cansado, termina o dia como quem está exausto. Porque você entregou no seu dia tudo que você tinha para entregar, então você vai dormir como quem morre para acordar como quem ressuscita. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus dá os seus enquanto dorme. Por isso, em paz, me deito e logo pego no sono. Eu não estou cansado, eu estou morto. E sabe por que eu estou morto? Eu entreguei naquele dia porque eu tinha para entregar e não guardei nada para amanhã. Porque a tentativa de guardar o dia de hoje para salvar um pouco amanhã vai fazer com que você não durma, porque no fundo quem está dando é você mesmo para você. Você só está pedindo que Deus abençoe o que você guardou. Então tem muita gente pedindo que Deus abençoe a sua ansiedade. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. Deus não vai abençoar a nossa ansiedade. Deus vai frustrar a nossa ansiedade. Então a igreja é o lugar onde todo filho e filha de Deus pode ser frustrado com segurança. Amém? Então a gente vem aqui para ser frustrado com segurança, ficar liberto das expectativas para conhecer o eterno. Aleluia, e em paz. A paz que não tem expectativa de futuro, portanto não tem ansiedade, então estamos aqui para encorajar uns aos outros, a respeito do eterno de cada um. Então eu sou para você a expressão do eterno que você não saberia nem conheceria se não fosse nada aqui para dar um testemunho. Então eu vim aqui para dar testemunho do eterno, da nossa família, reviver. Glória a Deus. Estou falando sobre a eternidade de vocês, no texto aqui do Salmo 128 diz assim, vocês são bem-aventurados. Eu vim aqui para falar o quanto essa congregação, essa família que é bem-aventurada, ela é bem-aventurada pelos frutos que ela produz. E aí a palavra de Deus diz que a sinal da bem-aventurança está nos frutos e não nas obras. Aleluia. Glória a Deus, amado. Porque Deus não é glorificado nos frutos, ele é glorificado nas obras, ele é glorificado nos frutos. É assim que a gente glorifica Deus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que diz o quê? É assim que o nosso Pai é glorificado, em que vocês produzam muito fruto, e não que vocês realizem muitas obras. Então Deus é glorificado, não no tipo de serviço que a gente presta, mas no tipo de gente que a gente faz. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu explicar uma coisa, como é que um homem perdeu a sua alma. Sabe como é que um homem perdeu a sua alma? Ele perdeu a sua alma porque quando ele foi lá e colheu muito, ele aumentou o celeiro. Sabe o que quer dizer isso? É quando você colhe muito e transforma tudo que você colheu em grão. E Deus não tem compromisso com o celeiro. Deus tem compromisso com a sementeira. Deus nunca prometeu para você aumentar o seu celeiro. E muitas igrejas hoje estão sofrendo porque elas estão achando que o fruto do trabalho delas é aumentar o celeiro. Por isso elas passaram a reunir muito grão. E grão é uma semente que morreu, porque só serve para consumo. Grão tem cara de semente, jeito de semente, cor de semente, tamanho de semente, mas não é semente. É grão. E grão só serve para comer. Grão resolve a necessidade de quem é ansioso. Então quem guarda grão é porque está ansioso com o dia de amanhã. Porque os filhos de Deus não guardam grão, eles multiplicam semente. Eles entendem que tudo que eles colheram é para quê? Para continuar semeando. Amém. Então, uma semente vale. Porque ela pode produzir 30 por 1. Ela pode produzir quanto? 30 por 1. Ela pode produzir 60 por 1. E ela pode produzir o quê? 100 por 1. O que produz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1? Uma semente. Então não adianta ter 100 grãos se no meio de 100 grãos eu não acho uma semente. Então ele vai ter uma semente que pode produzir 100 grãos do que ter 100 grãos que não vale uma semente. Tá vendo? Quem está pensando? Porque aqui é um lugar de sementes. Cada um aqui vale por 30, vale por 50 e vale por 100. Eu estou aqui para dar esse testemunho. E cada um aqui vale por 30, vale por 50 e vale por 100. Então não tente fazer as contas da comunidade de viver que você vai ficar doido da cabeça. Porque a conta de vocês não fecha. Amém, mano? Sabe por que a conta de vocês não fecha? Não pode fechar. Porque fechar é fechar celeiro. Sementeira você não fecha. Então conta de sementeira não fecha. Só fecha a conta de quê? De celeiro. Quando você fecha um celeiro, você é capaz de contar quantos grãos tem um celeiro. Mas você não é capaz de contar quantos frutos tem uma sementeira. É? Não. Porque você pega uma semente, mas pode dar 30, pode dar 50, pode dar 100, já começa por aí. Se todas dessem 30, você sabia. Mas pode ser 30, pode ser 50, pode ser 100. Então você nunca sabe. Porque a única coisa que Deus prometeu para nós é o seguinte: eu vou frutificar você, e a única coisa que você não vai fazer é o quê? O melhor do Natal até